Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e hoje nós vamos conversar sobre o inquérito policial. Pessoal, para a gente entender o inquérito policial de forma didática, a gente tem que atravessar alguns pontos importantes, tá legal? O primeiro deles é saber que em matéria de legislação ele é até pequeno, ele está entre o artigo 4º e o 23º do Código de Processo Penal. Porém, temos muita doutrina e muita jurisprudência para estudar. Agora, qual é o primeiro ponto de estudo que merece uma atenção especial dentro do inquérito? São as suas características. Então eu quero uma atenção muito especial para a gente poder inaugurar o estudo desse procedimento administrativo investigatório tão importante através de suas características. Ao estudar as características, é importante a gente lembrar que cada autor trabalha de uma forma. Se você pegar um autor clássico como Tourinho Filho, ou até autores mais modernos, como o professor Renato Brasileiro de Lima, autores como o próprio Paulo Rangel, André Luiz Nicoliti, que é juiz no tribunal aqui do Rio de Janeiro, e está na banca sempre de delegado civil do Rio de Janeiro, enfim, os mais variados doutrinadores, você encontra algumas diferenças na forma de trabalhar essas características. É mal comparando a mesma forma de estudar princípios no direito penal. Tem autor que vai falar de uma forma, tem autor que fala de outra, mas a ideia central, o núcleo essencial é sempre o mesmo, tá legal? Então, independente do autor que você utilizar, do livro de doutrina que você tem de cabeceira que fica lá do lado da sua cama, o importante é, eu vou trabalhar com você didaticamente aquelas que são mais importantes majoritariamente. Se você pegar estudos estatísticos de provas dos anos anteriores, ao longo pelo menos dos 5 últimos anos, você encontra um eixo central de cobrança de característica. E esse eixo central acaba sendo então um eixo comum a todos os autores. Não importa se um chama de escrito, outro chama de formal, o importante é que na essência tudo fica muito parecido. Então, como é que você faz para estudar sem medo, sem preocupação, as características do inquérito policial? Bom, a gente começa através de uma característica chamada de dispensável ou prescindível. E para você entender essa primeira característica, eu preciso que você tenha um conhecimento de um vídeo anterior do nosso curso, que é o vídeo de persecução penal. Então, se você não assistiu ainda, você vai lá e assiste e depois você volta, tá legal? Persecução penal é importante para você poder entender essa base. Agora, claro, vou te explicar basicamente aqui o que foi dito no vídeo sobre persecução penal, sem repetir o assunto, mas apenas para relembrar o que é importante para você poder entender. Olha só, como é que o Estado brasileiro faz para reprimir as infrações penais que aqui são praticadas? Para o Brasil reprimir as infrações penais, ele executa a famosa persecução penal. É assim que ele reprime as infrações penais que aqui são praticadas. E quando eu falo infrações penais, eu estou falando de um gênero que comporta aquelas duas espécies que você já conhece. De um lado, as contravenções penais, de outro lado, os crimes ou delitos, que são sinônimos, tudo bem? Então, para reprimir contravenção ou então crime ou delito, eu preciso da persecução penal, que se desenvolve através de dois momentos, duas fases. A primeira fase é a investigação criminal. A segunda fase é a ação penal. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Legal. Agora, prestem atenção num detalhe. Para que a gente investiga? Para que o Brasil investiga? Para que se corre atrás de informações? Com uma única finalidade. A gente investiga para conseguir chegar até a justa causa. Esse é o motivo de toda e qualquer investigação. Léo, mas o que é justa causa? A justa causa é aquele mínimo de provas, é aquele lastro probatório mínimo, é o mínimo que eu preciso para poder processar alguém. Claro, para processar uma pessoa, para ingressar com uma ação penal contra alguém, você tem que preencher todas as condições da ação, os elementos da petição inicial. Não é tão simples. Se você falhar em alguma dessas situações, vai sofrer rejeição da sua petição inicial, na forma do 395 do Código de Processo Penal. Então você precisa de uma base muito bem montada para processar uma pessoa. Agora, o mínimo do mínimo do mínimo, a base de tudo, para poder pensar em começar, é ter a justa causa. Sem isso, nem conversa. Tá legal?
Por isso que se investiga, para se chegar a essa justa causa que é necessária para a propositura de uma ação penal. Agora, o que é a justa causa na prática, né? O que é esse mínimo probatório? A justa causa é o somatório da materialidade com a autoria. Sendo que materialidade é a prova de existência da infração penal. E autoria, cuidado, não é prova, são indícios de quem a tenha praticado. Então é muito fácil. Quando alguma infração penal é praticada no Brasil, seja uma contravenção penal, seja um crime ou delito, a gente dá início a uma investigação para provar a existência daquela infração penal, materialidade, e para reunir indícios de quem a tenha praticado. Autoria. Juntando a materialidade com a autoria, eu chegarei então à justa causa, que é o mínimo necessário para processar. Esse é o resumo do vídeo de persecução penal. Tem muito mais coisa, mas o resumo necessário para cá é isso. E por que eu estou falando isso para vocês? Por um motivo muito simples. Para poder processar alguém, eu acabei de falar que eu preciso da justa causa. Mas vem cá. Essa justa causa foi fruto de uma investigação criminal, que pode se dar através do nosso famoso inquérito policial, pode se dar através de uma comissão parlamentar de inquérito, pode se dar através de uma investigação direta pelo Ministério Público, pode se dar através de uma investigação direta por juízes criminais, é polêmico, mas é defendido, por exemplo, pelo André Luiz Nicoliti, pode se dar através de peças de informação, pode se dar através disso, através daquilo, ou seja, eu tenho inúmeras formas de investigar. Aqui, quando eu penso em inquérito policial, eu estou pensando somente em uma delas. É por este motivo que eu digo que a primeira característica do inquérito policial, a primeira de todas, é que ele é um procedimento dispensável ou prescindível. São sinônimos, tá? Dispensável ou prescindível. E por que o inquérito policial é dispensável ou prescindível? Por um motivo muito simples. Você, meu aluno, não decora nada. Você raciocina e chega a uma conclusão. Preste atenção. Quando eu falo em inquérito policial, eu estou falando em uma das formas de se chegar à justa causa, que é de fato o que eu preciso para ter um processo. Então, peraí. Para processar uma pessoa, para termos uma ação penal, eu preciso, letra A, do inquérito, ou letra B, da justa causa? Ah, Léo, você precisa da justa causa. É a justa causa que vai ser o mínimo necessário, materialidade e autoria, para poder processar alguém. É da justa causa que eu preciso. É da justa causa que eu não posso abrir mão. Agora, se essa justa causa veio através de um inquérito policial, se veio pela CPI, se veio pela investigação direta pelo Ministério Público, se veio daqui, se veio de lá, isso não faz a menor diferença. O importante é ter a justa causa. Agora, por onde ela veio, eu não estou nem aí. Percebeu? Então, entenda uma coisa. O que eu preciso para processar é a justa causa, logo, o inquérito policial é dispensável. Eu não preciso dele. Eu não preciso. Por quê? Porque eu posso ter justa causa por outros meios. E veja, eu não estou depreciando a polícia. Eu sou policial civil no Rio de Janeiro e eu amo a instituição Polícia Civil. Eu sou vidrado no que eu faço. Eu acho que a Polícia Civil é extremamente importante. Agora, eu não posso negar. Em termos processuais penais, o inquérito da gente não serve para nada. E eu falo isso com ressalvas, claro, sem denegrir. Estou falando para mostrar o seguinte. Se a gente não tiver um inquérito, pode ter outra forma que vai chegar ao mesmo lugar para poder ter uma ação penal depois. Percebeu? Isso é que começa a gerar as brigas institucionais. Problema de ego de uma instituição com a outra. O MP não pode investigar? Pode, não pode. Enfim, o importante é isso, tá legal? Como a gente, para processar, precisa da justa causa e ela pode vir pelo inquérito ou por outras formas de investigação criminal, a gente conclui que o inquérito é dispensável ou prescindível. Por quê? Porque ele não é essencial ao oferecimento de uma denúncia ou queixa. Denúncia ou queixa são as petições iniciais para inaugurar uma ação penal. Cuidado com o português, né? Imprescindível é aquilo que eu
Preciso, imprescindível é aquilo que eu tenho que ter de qualquer maneira. É imprescindível, imprescindível. Prescindível não. É o que eu posso abrir mão, é o que eu posso deixar para lá, é o que eu não preciso ter. Tudo bem? Tranquilo? Legal? Bom, então dispensável ou prescindível é a mesma coisa. Vai falar para gente que o inquérito policial não é essencial ao oferecimento da denúncia ou da queixa, sendo a denúncia a petição inicial de um crime de ação penal pública e a queixa-crime a petição inicial de um crime de ação penal privada. Tudo bem? Tranquilo? Legal. Aí eu vou para uma segunda característica que vai falar para gente que o inquérito policial é indisponível. E aí você já toma logo um choque e fala assim, opa, alguma coisa eu passei batido, eu perdi. Eu perdi alguma informação aqui, porque isso aqui está contraditório. Eu devo ter escutado alguma coisa errada. Melhor eu voltar ao bloco. Não volta não. Não volta não que você está entendendo tudo. Isso aqui não é nada contraditório com o que está em cima. São coisas totalmente diferentes, tá legal? Totalmente diferentes. Veja, não tem nada a ver com o fato do inquérito ser dispensável falar que ele é indisponível. As duas coisas, as duas características convivem perfeitamente. Perfeitamente, tá legal? Entenda apenas o seguinte, olha só. Quando eu falo que ele é indisponível, eu não estou falando da minha cabeça, eu não estou tirando isso das minhas ideias. Eu estou tirando do artigo 17 do Código de Processo Penal. Lembra que eu falei que o inquérito está do 4 ao 23? Então, no meio do caminho, tem o 17, que fala o seguinte: a autoridade não poderá mandar arquivar autos de inquérito. Que autoridade? A autoridade policial. Então, presta atenção. Quando eu falo que ele é indisponível, eu simplesmente estou falando que a autoridade policial, delegado de polícia no âmbito civil, delegado federal no âmbito da Polícia Federal, delegado não pode mandar arquivar autos de inquérito. Léo, então quer dizer que o inquérito não pode ser arquivado nunca? Eu não falei isso. Eu nunca disse isso. Eu nunca falei, o inquérito não pode ser arquivado nunca. Claro que pode ser arquivado. O que eu falei é que a autoridade policial é que não poderá mandar arquivá-lo. Quem arquiva inquérito, pessoal, é o juiz e a pedido do Ministério Público. Quem arquiva inquérito é juiz a pedido do Ministério Público. Agora, delegado nem arquiva nem pede. Nem arquiva nem pede. Tudo bem? Tranquilo? Ele não vai mandar arquivar nunca. Nunca, não vai ser ele que vai fazer isso. O inquérito vai para frente e quem estiver na frente é que vai decidir o que faz. Ele só investiga para tentar chegar na justa causa. Olha como é que não tem nenhuma incompatibilidade com a característica anterior. Nenhuma, nenhuma. Porque, veja, ele é dispensável porque eu não preciso dele. Eu não preciso ter inquérito. Agora, uma vez instaurado, uma vez iniciado, uma vez deflagrado, aí não tem jeito. Aí o delegado tem que seguir até o final do inquérito. Percebeu? Até o final do inquérito. Por quê? Porque ele não pode arquivar por proibição legal. Tá claro isso? Entendeu? Tranquilo? Sem dúvidas? Legal. Vamos avançar então. Olha só. Tem uma terceira característica muito importante que vai falar pra gente que o inquérito policial é sigiloso. E essa terceira característica também aparece na lei. Olha só, segunda característica já com previsão legal. Está lá no artigo 20 do nosso Código de Processo Penal, que vai falar pra gente o seguinte: a autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Então, o inquérito é um procedimento sigiloso. Tudo bem? A própria lei diz isso. A questão aqui que chama a minha atenção é a seguinte, olha só. O inquérito, quando ele é dito como sigiloso, é por dois motivos fundamentais, tá? Dois motivos fundamentais. O primeiro motivo é para justamente garantir a eficácia da própria investigação. Porque se eu começo a abrir a boca e começo a falar o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, olha, amanhã eu farei uma diligência, se eu começar a falar demais, eu vou atrapalhar minha própria investigação. Eu vou atrapalhar. Porque eu já estarei dizendo quais são meus próximos passos, de modo que vai ser mais fácil tentar impedir que eu consiga chegar ao meu objetivo.
É só a pessoa atenta tomar as medidas necessárias para impedir que aquela minha linha de raciocínio consiga chegar a uma conclusão. Então, se eu falar demais, eu mesmo me estragando, eu estou atirando no meu pé. Por isso que o inquérito é, por um lado, sigiloso, para garantir a própria eficácia das investigações. Isso é chamado de função utilitarista do sigilo. Agora, também é sigiloso, por outro lado, para garantir a própria privacidade, a intimidade do investigado. É chamado de função garantista do sigilo. E por que eu digo isso? Porque, olha só, aquele sujeito que está sendo investigado, veja, ele está sendo investigado. Ainda não existe nem uma ação penal contra ele. Nem processado ele foi. Está na fase inicial da persecução penal. Está buscando ainda a justa causa. Nem processo existe. Quanto mais condenação definitiva. Então, peraí. Ele é, acima de tudo, presumidamente inocente aqui. Se amanhã ou depois a gente descobre que teve um erro, que na verdade não tinha nada disso, que fizeram aí um disque denúncia de vingança, que era mentira, mas tem que ser investigado para confirmar que era mentira. Se nesse meio do caminho você já começou a falar, não, porque ele fez isso, fez aquilo outro, não importa que esse inquérito com o tempo não vire ação penal. O sujeito está manchado para sempre. Percebeu? Imagine crimes bárbaros, crimes sérios, como crimes contra a dignidade sexual. Se você tem um indivíduo, de repente, respondendo por um crime contra a dignidade sexual, e aí, de repente, você nem chega à justa causa, não consegue demonstrar nem a prova da existência da infração penal, muito menos os indícios de quem a tenha praticado, e aí isso aqui fica pelo caminho. Não é o delegado que arquiva, mas fica pelo caminho. Você não teve nem ação penal, mas já falou, não, porque ele estuprou, ele fez isso, fez aquilo, aí pegou a menina, fez aquilo outro. Acabou a vida do cara. Eu nunca mais confiaria em ninguém da minha família passar perto dele. Eu ia passar perto dele com ressalvas. Por quê? Porque é natural, é do ser humano, a gente fica receoso. Afinal, onde há fumaça, há fogo. Percebeu? Então, para evitar também esse problema, temos o sigilo com a sua função garantista. Daí a importância, função utilitarista para proteger a eficácia da investigação, função garantista para proteger o próprio investigado. Até aí não tem nenhum problema, você discorre sobre isso numa prova discursiva, fala numa prova oral, são as duas funções do sigilo no inquérito policial. O que acontece é o seguinte, aqui começa a surgir uma pergunta que é sobre o advogado do investigado. O advogado do investigado também é atingido por esse sigilo? Ele também não vai ter acesso às informações da investigação? Isso começa a ficar um pouco complicado, né? Começa a causar uma certa confusão. E aí você precisa entender o seguinte, existe um posicionamento do STF que já está até antigo, eu já vou te mostrar que ele já tem que ser ampliado através de uma lei de 2016, mas vou chegar lá. O importante primeiro é falar o seguinte, existe um posicionamento do STF que é a súmula vinculante número 14, que veio para explicar isso aí. Vamos primeiro entender a súmula, depois eu mostro onde é que eu vou ampliar com base na lei de 2016. Mas primeiro vamos entender a súmula. O que a súmula veio falar para a gente? Anota aí, súmula vinculante 14 do STF. Ela veio dizer o seguinte, olha, é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Pronto, eu li a súmula para você. Você não entendeu nada, nem eu. Então agora a gente vai pegar a súmula e vai organizar. No resumo, na prática, é direito do advogado do investigado ter acesso amplo ao que já tiver documentado no inquérito. É isso que a súmula diz. Na prática, é isso que ela diz. O advogado do investigado tem acesso amplo ao que está documentado no inquérito. Tudo bem? Agora vamos entender também o que significa esse resumo, né? Significa dizer o seguinte, olha só. Pessoas comuns não terão acesso ao inquérito. Advogados comuns não terão acesso ao inquérito. Mas o advogado do investigado, o advogado daquele sujeito que está sendo investigado naquele inquérito, ele vai ter acesso aos elementos. Ele não pode ficar de fora sob o argumento do sigilo. Ele não.
Ele não. Súmula vinculante 14 do STF proíbe que ele seja deixado de lado por isso. Ele vai ter acesso, tá claro? Mas espera aí, o advogado do investigado, precisa de procuração? Não. Então é só ele mostrar ou falar que ele é advogado do sujeito que tá tudo bem, tá legal? Então esse advogado do investigado não vai poder ser deixado de fora, ele tem que ser franqueado a ele esse acesso, ele tem acesso a essa informação pela súmula vinculante 14 do STF, mas espera aí, somente aos elementos de prova já documentados no inquérito. E o que significa falar que são documentados? Significa dizer o seguinte, são aqueles elementos referentes a diligências pretéritas, diligências que já aconteceram, coisas que já foram feitas, é isso. Porque aquilo que ainda está sendo feito e aquilo que ainda vai ser feito, ele não vai saber. Por um motivo óbvio, né? Está sendo feito agora, ainda vai ser feito. Não dá para ele saber, senão estraga a diligência. Por exemplo, foi feita a oitiva, ouvimos uma pessoa específica. Já ouviu? Já tomou o termo? Já colocou no inquérito? Ótimo, então ele vai ter que ter acesso. A gente não pode proibir a ele o acesso a isso, porque já está documentado, já está no corpo do inquérito. Ele tem que ter acesso. Agora, estamos com uma interceptação telefônica da Lei 9296 de 96 em curso. Estamos ouvindo o cliente dele nesse momento. Ele vai chegar na delegacia para ver o inquérito, ele vai ver a oitiva da pessoa, vai ver tudo, mas não vai saber que tem interceptação, porque isso está em autos apartados. Isso está em curso. Não tem como. Imagina, vem cá, vem escutar teu cliente, chegou numa hora boa, escuta só o que ele está falando. Acabou. Não adianta mais ter interceptação, que eu nunca mais consigo nada disso. Percebeu? Agora, terminou a interceptação, fez a degravação, escreveu bonitinho, documentou, anexou, colocou no inquérito? Agora ele vai ter acesso. Por quê? Porque virou uma diligência já pretérita. É isso que a súmula vinculante 14 do STF fala pra gente, que o advogado do investigado tem acesso amplo a todos os elementos de prova já documentados, já no corpo do inquérito, que são justamente aqueles referentes a diligências pretéritas, diligências já efetuadas. Aquelas que estão sendo efetuadas ainda, ele vai ter acesso quando elas terminarem, quando forem para dentro do inquérito. E aquelas que ainda vão ser feitas, tem um mandado de busca e apreensão que eu vou cumprir. Ele não vai saber, senão eu vou apreender o quê? Nada, ele vai contar para o cliente. Percebeu? Bom, até aqui perfeito a súmula vinculante 14 do STF. Agora, o que tem de novidade que eu disse que a gente tem que ficar atento? A novidade decorre da Lei 13.245 de 2016. Essa Lei 13.245 de 2016 é simplesmente a lei que alterou o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Ela mexeu no Estatuto da OAB para dar mais força aos advogados. Essa lei, naturalmente, decorreu de um grande lobby que foi feito e ela conseguiu chegar a ser publicada efetivamente, entrar em vigor, dando muitos poderes ao advogado. Ela mexeu no Estatuto da OAB, que é a tal da Lei 8.906 de 94. Agora, qual é a relação de um assunto com o outro? O que tem a ver o sigilo do inquérito com a Lei 13.245 de 2016, que alterou o Estatuto da OAB? É que essa lei, ela mexeu muito pesado no artigo 7º do Estatuto da OAB. E quando ela mexeu no Estatuto da OAB, no seu artigo 7º, que é justamente o artigo que traz os direitos do advogado, ela, dentre outras coisas, que eu ainda vou falar nos próximos blocos, tá? Dentre outras coisas, ela alterou o inciso 14º. Então essa lei mexeu no artigo 7º, inciso 14º do Estatuto da OAB, que era justamente o que falava do direito do advogado de ter acesso à investigação. Só para você ter uma ideia, olha como era o texto antes, como é que funcionava antes da Lei 13.245 de 2016. São direitos do advogado, inciso 14. Examinar em qualquer repartição policial, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de inquérito, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos. Esse era o texto. Agora, olha como ficou o texto após a lei em 2016. São direitos do advogado, inciso 14, examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade,
podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. Pessoal, olha o que entrou de novidade. Primeiro, agora não é mais em qualquer repartição policial. Agora é em qualquer instituição responsável por conduzir investigação. Então, a súmula 14 do STF sofreu overruling, a súmula vinculante ficou para trás? Negativo. Ela continua perfeitamente vigente. A súmula está válida e é aplicável. Só que você olha para ela agora com outros olhos. Você dá uma interpretação ainda maior ao que está na súmula. Ela diz agora muito mais do que dizia antes da Lei 13.245 de 2016. Por quê? Porque na súmula você reafirmava o direito do advogado de ter acesso a esses elementos coletados em órgão com autoridade de polícia judiciária, questão policial. Agora não, agora você vai além. A súmula continua aplicável, mas muito acima. Agora, pessoal, o advogado vai ter acesso aos autos em qualquer instituição responsável por conduzir investigação. Ou seja, pode ser a própria investigação na polícia, claro, mas pode ser uma investigação, por exemplo, da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários? Pode. Pode ser uma investigação do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras? Pode. Pode ser uma investigação do Ministério Público? Pode. Percebeu? Então o acesso agora é muito mais amplo, não é só na polícia, é em qualquer órgão responsável por conduzir investigação. E mais, agora não são investigações de inquérito, não, são investigações de qualquer natureza. Ou seja, pode ser investigação criminal, pode ser investigação administrativa, pode ser qualquer investigação. E agora ele ainda pode tomar cópia em meio físico, meio digital, pode escanear, pode fotografar, pode fazer o que ele quiser. Veja como foi ampliado, veja como aumentou a força em relação ao que nós temos aqui. Tá legal? E aí eu queria chamar a atenção para algo que a doutrina tem levantado, que é o seguinte, olha só. Se você pegar o RE 593727 de Minas Gerais, RE 593727 de Minas Gerais, isso é de 2015, saiu no informativo 785. Nesse RE, esse recurso extraordinário, o Pleno do STF decidiu que o MP tem competência, sim, para promover investigações por conta própria. Tá legal? Ele pode promover investigações, inclusive de natureza penal, por um prazo razoável, por conta própria. Ou seja, a investigação não está restrita à polícia. É óbvio que o MP também pode investigar. Isso apareceu no informativo 785 do STF, decorrente do recurso extraordinário 593727 de Minas Gerais. Então veja, em 2015, a jurisprudência já permitia, já reafirmava, o Pleno inclusive, que o MP podia investigar. Só que o interessante é que nessa ocasião, no julgamento desse RE, quando o Supremo reafirmou que o MP tem essa prerrogativa, tem esse poder de investigar, ele disse que o MP, para fazer isso, no entanto, ele tem que respeitar as garantias do advogado, inclusive aquela do artigo 7º, inciso 14. Ou seja, ele dava realmente o aval para o MP também investigar, mas reafirmava que tinha que ser respeitado o que você tem no inciso 14, ou seja, os direitos do advogado de ter acesso. Então, antes mesmo dessa alteração da Lei 13.245, o STF já tinha determinado que os advogados eles teriam que ter os seus direitos resguardados, inclusive investigação do Ministério Público. Agora, então, mais ainda, porque agora o inciso 14 do artigo 7º do Estatuto da OAB está trazendo isso com mais clareza ainda, igual estava na jurisprudência de 2015, agora isso está na lei de 2016. Ele deixa claro que isso pode ser feito em qualquer local, em qualquer lugar. Tudo bem? Então, pessoal, a gente encerra esse primeiro bloco com essas informações. O inquérito policial é um procedimento administrativo investigatório que possui várias, pelo menos 8 características que merecem estudo para provas de processo penal. A gente viu nesse primeiro bloco as 3 primeiras. O inquérito policial é dispensável ou prescindível, porque eu não preciso dele. O que eu preciso é da justa causa, que pode vir dele ou de outras formas de investigação. É ela que eu preciso para ter uma ação penal, por isso dispensável ou prescindível. Agora, uma vez instaurado, eu tenho que ir até o final. Aí não tem jeito. Por quê? Porque ele é indisponível. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. E além disso,
Ele é um procedimento sigiloso. O artigo 20 também do Código de Processo Penal prevê o seu sigilo. A gente sabe pela doutrina que é por sua função utilitarista e por sua função garantista, mas não podemos esquecer que o advogado do investigado não é atingido por esse sigilo em relação a diligências já documentadas, que já tenham sido feitas e já estejam dentro dos autos do inquérito. Seja por força da súmula vinculante 14 do STF, seja por força do artigo 7º, inciso 14º do Estatuto da OAB, alterado pela Lei 13.245 de 2016. A gente encerra por aqui e retoma no próximo bloco para que possamos trabalhar as demais características fundamentais do inquérito policial. Um grande abraço e eu te vejo daqui a pouco aqui do outro lado da tela.